Dezembro de 1999. Seattle, Estados Unidos. A Amazon estava explodindo. Pela primeira vez na história, o mundo comprava brinquedos pela internet em massa. Milhares de pedidos por segundo atravessavam os cabos de fibra ótica. Bonecas, carrinhos, videogames, Barbies, especiais de Natal. Tudo sendo clicado, comprado, prometido. Jeff Bezos estava eufórico, mas a euforia ia durar muito pouco, porque por trás daquela tela, que funcionava perfeitamente, havia um problema gigantesco se formando. A logística da época era primitiva. Nada de robôs laranja deslizando pelo chão de galpões automatizados. Nada de centros de distribuição gigantes espalhados estrategicamente pelo mundo. Tudo era manual. Galpões apertados, fornecedores despreparados. E, de repente, aquele tsunami digital começou a engolir a capacidade operacional da empresa. O sistema começou a falhar. Páginas demorando minutos para carregar. Pedidos sendo duplicados no sistema. Produtos marcados como disponíveis que simplesmente não existiam no estoque físico. E o pior, milhares de brinquedos parados nos armazéns, enquanto o relógio corria implacável em direção ao dia 25 de dezembro. Se as crianças acordassem no Natal sem seus presentes, a confiança na Amazon poderia morrer ali mesmo. A marca nascente, que prometia ser a loja de tudo, corria o risco de ser lembrada para sempre como a empresa que roubou o Natal. E foi aí que Bezos tomou uma decisão radical. Ele convocou todos do escritório central. Todos mesmo. Advogados que nunca tinham tocado em uma caixa de papelão. Contadores que passavam o dia em planilhas. Engenheiros de software. Diretores de marketing acostumados com apresentações em PowerPoint. E ele próprio. Todos foram enviados para os centros de distribuição. Ali nascia uma tradição interna que depois ficaria famosa na Amazon. Em épocas de pico, gente de gravata ia para o chão de galpão. Carregar caixa, atender telefone de cliente irritado, virar à noite embalando pedidos. Eles trabalharam em turnos de 24 horas. Dormiam em sacos de dormir pelos corredores. Tomavam café frio ao lado de pilhas intermináveis de caixas. E Bezos, o bilionário da internet, passou noites inteiras empacotando brinquedos com as próprias mãos. No meio daquele caos completo, veio a clareza. A Amazon era excelente em tecnologia, mas estava anos-luz atrás em execução física. Eles gastaram milhões em fretes aéreos de última hora. Aviões cruzavam o país inteiro com uma única caixa no porão, só para cumprir uma promessa feita na tela do computador. O trimestre terminou no prejuízo, mas o Natal foi salvo. As crianças acordaram com brinquedos debaixo da árvore. Os pais respiraram aliviados. E a Amazon escapou de ser queimada em praça pública pela imprensa. Agora, enquanto isso acontecia, em outro canto do mercado, um gigante tradicional cometia o erro exatamente oposto. A Toys R Us, o símbolo da infância de uma geração inteira, também tinha decidido apostar forte em vendas online naquele Natal de 99. Eles prometeram entrega garantida até o dia 25 para todos os pedidos feitos antes de 10 de dezembro. Parecia uma margem segura. Não era. O site deles não aguentou o volume. Pedidos desapareceram do sistema como fumaça, e centenas de milhares de pais
ficaram sem o presente prometido. 2 dias antes do Natal, a empresa começou a enviar e-mails em massa com uma mensagem devastadora. Estamos muito desculpados, mas seu pedido não chegará a tempo. Você receberá um vale-compra como compensação. O estrago de imagem foi brutal. A Federal Trade Commission abriu processo e multou a empresa por prometer prazos que não podia cumprir. Enquanto a Toys R Us entrava em modo desculpa pública, a Amazon vivia seu próprio inferno logístico, mas conseguia, à base de suor e prejuízo assumido, entregar quase tudo o que tinha prometido. Jeff Bezos assistiu a esse contraste de perto. De um lado, um ícone físico que não entendia o digital e tropeçava justamente na hora mais importante do ano. Do outro, uma startup de garagem que dominava a internet, mas quase desmoronava, porque não dominava caminhões, estoques e galpões. E foi a partir dali que ele tomou a decisão que mudaria a história da empresa para sempre. Nunca mais depender de terceiros para cumprir uma promessa ao cliente. Nos meses seguintes, dentro da Amazon, começa uma espécie de caça às fragilidades. Reuniões tensas, quadros brancos cheios de números, projeções quase malucas de crescimento de pedidos. E Bezos repetindo uma frase que virou mantra interno. Não é porque estamos indo bem que estamos seguros. O cliente não perdoa quando você falha no momento mais importante. Ele sabia que, se o crescimento continuasse naquele ritmo, o próximo Natal poderia ser ainda pior. Ou a Amazon criava uma máquina de execução impecável, ou viraria apenas mais uma vítima da bolha.com que estava prestes a estourar. Naquela época, a aposta óbvia do mercado era outra. Muitos analistas acreditavam que o futuro do brinquedo online seria da própria Toys R Us, ou de concorrentes como eToys. Mas o que ninguém via ainda era o que estava acontecendo nos bastidores da Amazon. Bezos começou a autorizar investimentos bilionários em algo que não parecia nada sexy para Wall Street: galpões, centros de distribuição, sistemas internos de estoque, software para controlar cada passo microscópico de um produto dentro do armazém. Na cabeça dele, aquilo não era custo. Era vantagem competitiva sendo construída tijolo por tijolo. Retorno a Toys R Us. Enquanto isso, do outro lado da mesa, a Toys R Us tentava se recuperar do fiasco. A humilhação de 99 foi tão grande que a empresa decidiu fazer algo radical no ano 2000. Assinou um contrato de 10 anos com a Amazon, pagando dezenas de milhões por ano para deixar o e-commerce de brinquedos praticamente nas mãos do antigo rival digital. O recado era claro. Vocês cuidam do site, da tecnologia, da logística. Nós mandamos os brinquedos. Para a Toys R Us era um atalho conveniente. Para a Amazon era uma aula prática sobre como dominar categorias inteiras de produto usando a infraestrutura que estava construindo. Nos bastidores dessas negociações, Bezos fazia um gesto simbólico que ficaria famoso anos depois. Deixava uma cadeira vazia na sala de reunião e dizia que ela era do cliente. Era um jeito de lembrar todo mundo de que nenhuma planilha, nenhum contrato, nenhum trimestre era mais importante do que a confiança do consumidor final. A ironia é que alguns anos depois, esse contrato com a Toys R Us virou um litígio milionário. A Amazon queria vender brinquedos de outros fornecedores. A Toys R Us queria exclusividade. O caso foi parar na justiça, o acordo foi rompido e a empresa de brinquedos nunca mais recuperou a relevância que teve um dia. Construção do legado. Enquanto isso, a Amazon seguia expandindo sua própria infraestrutura. Cada Natal
virava um teste de estresse do sistema. E ano após ano, os relatos se repetiam. Funcionários corporativos, despachados para centros de distribuição em lugares remotos, como Fernley, em Nevada, ou Campbellsville, no Kentucky, virando à noite, montando caixas e atendendo telefonemas de clientes irritados. Por fora, o site parecia suave, fluido, confiável. Por dentro, era uma máquina em aprendizado constante. O caos de 1999 tinha ensinado uma lição dolorosa. Não existe marketing suficientemente bom para compensar uma promessa quebrada na entrega. Bezos entendeu que no comércio eletrônico, clicar em comprar é só o começo da história. O que realmente constrói a marca é o que acontece entre o clique e a porta da sua casa. Esse entendimento moldou absolutamente tudo o que veio depois. Os centros de distribuição foram ficando maiores, mais automatizados, mais próximos das grandes cidades. A empresa começou a controlar não só o site, mas cada etapa microscópica da jornada. Armazenagem, separação, embalagem, contratos com transportadoras, algoritmos que definiam por qual rota e por qual galpão cada pedido deveria passar para chegar mais rápido. Anos depois, essa obsessão desembocaria em programa de assinatura com frete acelerado, entrega em 2 dias, depois em 1 dia, e hoje, em algumas horas, em centenas de cidades pelo mundo. Mas a semente dessa máquina logística gigantesca foi plantada ali, naquele Natal em que a Amazon quase não deu conta do próprio sucesso. O que quase faliu a empresa se tornou sua maior vantagem competitiva. E a Toys R Us, que tinha falhado exatamente onde a Amazon decidiu investir pesado, acabou entrando para a história como um caso clássico de gigante físico incapaz de se adaptar ao novo jogo digital. Então, qual é a lição para quem constrói negócios hoje? Primeira lição: vender é só o começo da promessa. Entregar é o que constrói a marca. Não adianta ter o melhor anúncio, o melhor funil, o melhor criativo do Instagram se o cliente sente raiva na hora em que o produto chega atrasado, amassado, ou simplesmente não chega. Segunda lição: crises não criam problemas. Elas apenas iluminam os alicerces que já estavam fracos. O Natal de 99 não inventou os problemas da Amazon e da Toys R Us. Ele apenas colocou os dois sob a mesma luz dura para revelar quem estava preparado para crescer e quem estava apenas surfando a onda. Terceira lição: escala não se sustenta só com código, exige músculo operacional. É fácil se encantar com gráficos de crescimento, com linhas apontando para cima, com reports de tráfego batendo recordes. Difícil é fazer o trabalho chato, caro e nada glamouroso de construir processos, estoques, sistemas de controle, equipes treinadas e gente disposta a dormir em saco de dormir no corredor de um galpão para não falhar com o cliente. Em dezembro de 1999, enquanto investidores discutiam se a Amazon valia ou não valia o que aparecia na bolsa, Jeff Bezos estava em um centro de distribuição colocando brinquedos em caixas para crianças que ele nunca veria na vida. Naquele momento, ele não estava protegendo apenas um trimestre. Estava protegendo a única coisa que realmente sustenta qualquer império de negócios: a confiança de quem compra. Hoje, quando você clica em comprar agora e o pacote chega na sua porta em 1 ou 2 dias,
Parece magia, mas por trás dessa magia existe o rastro de um Natal caótico, de funcionários exaustos, de prejuízo assumido e de uma decisão estratégica muito simples. Nós vamos sofrer o que for preciso agora para nunca mais sermos a empresa que falha no dia de Natal. Essa é a história do Natal em que a Amazon quase desmoronou e descobriu sua verdadeira força. E é mais um rastro de gigante para quem quer construir negócios que sobrevivem ao próprio sucesso. Se essa história te ajudou a enxergar o que acontece por trás da tela quando você compra alguma coisa, se inscreve no Rastro dos Gigantes, deixa o seu like e comenta aqui embaixo. Quero mais histórias de bastidores. Assim eu sei que vale seguir examinando os colapsos, as crises e as decisões silenciosas que transformaram empresas comuns em gigantes.